Olá, galerinha! Vamos aprender agora nesta aula sobre os aspectos físicos do continente europeu. Nesse primeiro slide, a gente pode observar uma imagem de satélite do continente europeu, que ocupa uma área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados e corresponde a 7% das terras emersas do planeta. Portanto, a Europa ela não é um continente muito grande. Uma característica da Europa é justamente esse litoral todo recortado. Isso facilitou bastante a concessão de construção de portos e o desenvolvimento do transporte marinho na região. Uma outra coisa também que a gente pode observar é a presença de mares na região. Aí eu destaco para vocês os principais. Inclusive, eu vou apontar o Mar Cáspio, porque o Mar Cáspio ele é um grande divisor natural da Europa e a Ásia. Além deles, temos os Montes Urais, que são chamados de divisor naturais também. Além dos mares, temos a presença de várias penínsulas na região. Só para lembrar, o que é uma península? Península é um braço de terra cercado de águas para todos os lados, exceto por um. Essas são as penínsulas mais famosas. Outro evento geológico que temos na região, principalmente na Itália, na Península Escandinava, é a presença de fiordes. O que são fiordes? Fiordes são uma grande entrada no mar entre altas montanhas rochosas. Essa é uma paisagem típica da Noruega. Nessa imagem, a gente está analisando a Europa por um outro ponto de vista. E a gente observa que, na realidade, ela pertence a uma grande massa continental chamada Eurásia. Porém, a Eurásia a gente não considera como um continente único. Por quê? Isso porque, quando a gente analisa do ponto de vista político e econômico e social, a Europa ela acaba se diferenciando muito da Ásia. Nesse slide, a gente vai ver essa diferença. Esses são alguns dos eventos que marcaram a história cultural, política e econômica da Europa. No que se faz ser tão diferente da Ásia é a questão aí das civilizações, né? As duas civilizações que marcaram a influência da Europa foi a grega e a romana. Em contrapartida, a Ásia ela foi influenciada pelos árabes e os chineses. Então, essas diferenças culturais que diferenciam a Europa da Ásia. Agora, observando aqui esse mapa, né, é um mapa político da Europa. Esse continente tem 49 países. Então, é importante que vocês possam até memorizar alguns países do continente europeu, né, pelo menos os mais importantes. Do ponto de vista natural, a Europa ela tem as suas divisões, né? Ela é dividida por 3 formas. Então, vamos aprender quais são as características de cada uma delas. Por exemplo, temos a Europa do Norte. Ela situa-se sua maior parte em altas latitudes, acima de 60 graus norte. É uma porção do mapa, essa porção aí do mapa rosa e roxa. Um clima predominante nessa região, mais ao norte, é o clima polar. O clima polar se destaca pela presença de tundra. Esse é o tipo de vegetação que se desenvolve nesse clima. No caso, quase a gente não vê vegetação aí porque ele está recoberto por gelos. Mais ao sul, nós encontramos o clima frio, que se desenvolve a floresta boreal. A floresta boreal, ela se destaca pela presença de pinheiros ou de coníferas. E por isso também ela pode ser chamada floresta de coníferas ou taiga, que são bem famosos. Do ponto de vista do relevo, a gente pode destacar os Alpes escandinavos e a gente pode destacar também a planície lacustre que fica na Finlândia. Agora vamos observar a Europa oceânica e continental. Essa região é bem do centro da Europa.
Essa é uma área que predomina as grandes planícies e temos a presença de alguns planaltos, mas a maior parte é planície. Na verdade, a Europa ela é predominantemente planície. Uma questão é que essa área é marcada pelo clima temperado. O clima temperado, oceânico, ele é um clima com temperaturas mais amenas. Então, no inverno, ele é um pouquinho menos frio do que o clima temperado continental, porque existe uma influência de alguns fatores, como as correntes marítimas. Nós temos também a presença da floresta temperada. Ela é muito fácil de ser identificada, é uma floresta muito colorida e é uma floresta de clima temperado que tem as duas estações do ano bem definidas. Na área do clima semiárido, encontramos paisagem de estepes, uma paisagem um pouco mais seca e presença de gramíneas. Essa região foi intensamente devastada e onde encontramos as principais cidades europeias, que é Paris, Londres, Berlim e Moscou. Por fim, a Europa do Sul. Ela está voltada para o mar Mediterrâneo. Esse mar vai ter uma grande influência na região. Mas vale destacar do ponto de vista do relevo, essas cadeias de montanhas aqui são resultado do processo de tectonismo. Placas africanas vêm convergente com a placa euroasiática e resultou nessas cadeias de montanha que chamamos de dobramentos modernos. Aí é o Alpes suíno, que são bem famosos. Nessa região encontramos o clima mediterrâneo, que tem essa vegetação típica de lugar, que é chamada de vegetação mediterrânea, que se caracteriza por uma vegetação de médio porte e arbustos. Na Europa do Sul também destaca as principais outras grandes cidades, como aí nós temos Lisboa, Madrid e Roma. Aí é o resumo de todas as 3 regiões que falamos. Vocês podem fazer anotações aí no seu caderno e organizar melhor as ideias aí de vocês. Então pausa o vídeo e faz as anotações. E para finalizar, a gente vai falar das hidrografias da Europa. A Europa é um lugar que tem grandes rios navegáveis e isso facilita muito o transporte e comunicação interna do continente. Os principais rios do continente é o rio Volga, que é um rio de via fluvial mais extenso do mundo. Ele é um rio totalmente russo que vai desaguar no Mar Cáspio, que é um divisor natural da Europa com a Ásia. O rio Danúbio, ele é conhecido como um rio internacional. Ele faz fronteira entre 9 países. Ele nasce na Alemanha e vai desaguar no Mar Negro. E tem o rio Reno. Ele nasce nos Alpes suínos e vai desaguar no Mar do Norte. Vocês tenham tirado grande proveito da aula, bons estudos e o melhor, fiquem em casa.